Eu cumprimento todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Queremos nesta hora agradecer por tudo que há de mais sagrado, por tudo que existe diante de Deus. Estamos aqui na presença do Senhor para levar a palavra do Senhor a todos que querem ouvir esta mensagem. Eu quero cumprimentar todas as igrejas, todas as denominações, todos os irmãos de qualquer igreja. Nós, como Cristo nos anunciou, não fizemos acepção de pessoas. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho a toda criatura. Eu tenho aqui uma palavra, Jesus profere a parábola do joio. E eu quero, neste momento, que todos prestem bem atenção nesta parábola que Jesus pregou e mandou que nós ensinasse a todos. Existe dentro de casa, existe na igreja, existe no trabalho, existe em todos os lugares o joio. Aonde você faz uma plantação, ali também tem joio. O joio não precisa ser plantado, o joio vem sozinho. Então, nesse momento, em Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e se semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Por que tem também então joio? Irmãos, aqui Deus escreveu esta mensagem para que nós pregássemos dentro da igreja, para que nós pregássemos a toda criatura. Porque aquele que já é filho de Deus, que aceitou Jesus como o único salvador de sua vida, este provavelmente, ele já conhece a verdade. Mas mesmo assim, ainda dentro das igrejas, a gente pregando esta palavra, que é de conforto para a nossa alma, é um ensinamento para nós. Quando um dia eu vi alguém pregar essa palavra, a parábola do joio, irmão, eu fiquei assim, abismado. Digo, mas como é que pode? Como é que pode esse joio dentro da igreja? Como é que pode existir joio se aquela pessoa foi batizada, foi lavada no sangue de Jesus, serve a Deus vivo e ela pode ser um Deus joio? Como pode um dia essa pessoa perturbar alguém dentro da igreja? Irmãos, é ali que nós temos que passar pela prova. É ali que vem as provações, que nós muitas vezes pensamos, dentro da igreja é só paz, é só amor, é tranquilidade. Existe também essa paz para aqueles que servem a Deus de corpo, alma e espírito, para aqueles que servem a Deus de todo o seu coração, que não vai interessado a prejudicar quer esse, quer aquele, mas que vá para a igreja buscar a sua bênção. Este recebe e vai receber cada vez mais aquele que faz somente a vontade de Deus. Então, irmãos, nós aqui, então diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muitas vezes nós pensamos assim: bom, estou tranquilo dentro da igreja, estou tranquilo no meu trabalho, e de repente vem até que é crente. Porque talvez aquele que é lá do mundo, aquele que não congrega com nós, que não faz parte do nosso meio, esse talvez não vai nos incomodar. E quando ele vem endereçado a nós, nós estamos preparados para recebê-lo. Com amor, com carinho, com dedicação. Então nós já sabemos que ele é diferente. Nós temos que tratar ele com carinho, com amor, mas diferente. Sempre vigiando, sempre cuidando, sempre com a antena ligada, para que nós não venhamos ser surpreendidos. Isso acontece dentro da igreja, muitas vezes, vem pessoas pedindo ajuda, e de repente ele não tem nada a ver com Deus. É um joio que entra dentro da igreja para contagiar o povo de Deus. E muitas vezes aquele povo que é de Deus, que foi separado, foi escolhido por Deus, ele entra naquele rapaz, aquela pessoa que entra lá dentro da igreja com má intenções.
Então diz assim, ele dormiu. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmão, estamos cochilando dentro da igreja, estamos dormitando, não estamos de olhos abertos, não estamos vigiando. Crente que não vigia, será sempre surpreendido. Crente que não vigia, ele é perigoso de cair. O joio vem lá, faz toda aquela manobra e ele sai com o joio. Muitas vezes nós estamos na fé, estamos lá firme, pregando a palavra de Deus, louvando a Deus, levando alguém para a igreja. Ó, aqui, pastor, eu trouxe mais aqui uns 3 ou 4 da minha família. Ó, pastor, eu trouxe a minha cunhada, trouxe meu cunhado, trouxe meu genro, trouxe meu sogro. Eu digo amém, glórias a Deus. Mas nós nunca pensamos o que está por trás daquilo ali. Às vezes ele trouxe pessoas para que, ao redor dele, até aceitou vir na igreja. Alguns até aceitou Jesus. Mas de repente, ele vem para tirar aquele que está dentro da igreja, que trouxe aquela família para a igreja. Aquela família vem e tira ele de dentro da igreja. Olha só a astúcia do diabo. Olha só, é este joio que nós falamos. Este joio que entra dentro da igreja. Este joio que está camuflado dentro da igreja. Aquele irmão ficou feliz, que trouxe toda a sua família para a igreja. E quando de repente nós temos uma surpresa, aí um dia, aquela família dele, aquela pessoa que está lá, começa a conversar, começa a atender celular dentro da igreja, ou começa a fazer errado, começa a contagiar outros na fé, começa a tirar para fora da igreja. Aí nós vamos e repreendemos, ou até colocamos eles de lado, deixamos mais de lado, sentimos que aquele não é trigo, aquele é joio, aquele trigo que um dia trouxe aquela família que não conhecia Jesus, que era trigo e formou-se, que era joio e formou-se trigo. Então você vê, um dia tocamos naquele joio, que não veio na igreja não para aceitar Jesus, veio para ver como funcionava, veio só para ver como é que era a situação. Mas como é apertado dentro da igreja, as coisas nós usamos dentro da igreja, e ele não gostou. Ele simplesmente disse, não, aqui não é o meu lugar, eu vou sair. Então a gente diz, se você quer sair, sai. É melhor assim, porque você está incomodando o trigo. Aí a gente deixa aquele joio de lado, às vezes coloca até no banco. Aí o joio pega, aquele joio que um dia foi trazido por aquela pessoa abençoada, ou quem sabe até o obreiro, foi trazido, aí aquele joio sai. Não, um dia aí aquele obreiro se revolta, aquele crente se revolta, não. Se ele sai, se eu tirar ele e botar no banco, eu vou me embora também. Se ele sair daqui, eu vou com ele também, porque foi eu que trouxe ele aqui. Falta de sabedoria, né, irmãos? Falta de inteligência da pessoa que serve a Deus. Nós que servimos a Deus, sabemos que o diabo é astuto. Nós sabemos que o diabo, ele tem sempre as suas manobras para tirar as pessoas abençoadas de dentro da igreja. E é por isso que às vezes eu digo, meu irmão, é por isso que eu sempre falo, alerto as pessoas, toma cuidado com o joio. Porque às vezes tem a família toda, ele trouxe toda a família. E um joio tirou toda a família da igreja, inclusive ele. Você viu? Você viu como é que funciona a coisa? Você sentiu como é que funciona? Se tirar o trigo fora, o joio fora, o trigo vai junto. O homem estava feliz, nós estávamos felizes, porque ele trouxe toda a sua família. Mas no meio daquela família tinha um joio. E aquele joio ficou por um tempo dentro da igreja. Não aceitou a doutrina da igreja. Não aceitou a palavra que era dura. Então eu estou saindo. E aquela família, até os obreiros. Não, se ele sair, eu saio também. Se o pastor puniu ele, então também estou indo junto, porque eu não aceito. Que coisa triste, irmão. É isso que muitas vezes nos cansa pregar o evangelho. Nós não desistimos porque nós temos chamado de Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Não tem para desistir por causa de um joio ou do outro joio, não. Então, o joio antes da igreja. E o joio, às vezes, é da nossa própria família. Na minha família também tem joio. Então, deixa lá quietinho. Deixa ele lá quietinho, porque se eu mexer com ele, ele vai mexer com mais alguém da família. Lá aquele joio da minha família, tem um cunhado lá no meio, outro tem um primo, outro tem um irmão. Daqui a pouco aquilo forma uma confusão, aquilo forma um treveiro e a confusão está feita, está formada. Daqui a pouco quando sai 8, 10 da igreja. Estava 7.
Aquele joio conseguiu levar todos, veio e buscou mais os 3 e os 7, são 10, levaram todos os 10 para fora. Levaram tudo embora. Por quê? Porque aquele obreiro não vigiou. Está vendo? Mãe? Então assim, por isso diz aqui, ó, e quando cresceu, o frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? O senhor não plantou joio, não. O senhor plantou a semente. Mas o joio vem sozinho. Você faz uma plantação, qualquer tipo de planta verdura, você planta, você tem que estar sempre carpindo. Você tem que estar sempre tirando no meio com a mão aquele joio, porque o joio vai crescer demais e vai matar a planta. O joio mata aquela planta. Aquela planta que você plantou com tanto carinho, com tanto amor. Assim também é na igreja, nós levamos para o nosso lado físico e espiritual. Tratamos daquela pessoa com tanto carinho, tratamos com tanto amor. Nós tratamos com o maior prazer aquele irmão. Mas não adiantou. Aquele irmão, de repente, sai da igreja através de joios. O joio entrou, foi lá, fez uma fofoca para ele, ofereceu uma oferta somente para tirar da igreja. Aí ele sai dali, vai para outra igreja ou vai para outro lugar, ninguém sabe. Daqui a pouco, acaba de tempo, ele volta todo quebrado, todo envergonhado, dizendo: pastor, me perdoa, eu não deveria ter saído daqui, mas eu fui dar ouvido àquela pessoa que eu pensei que era de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Ela vive aí no mundo, bebendo, fumando, jogando, fazendo tudo que não presta. E ainda vem para a igreja para julgar os outros. Julgando esse, julgando aquele, mas ele não apontou para ele, que ele era o pior dos piores. Então é isso que diz essa palavra que o Senhor escreveu por parábolas. Diz assim: porque quem tem então o joio com o trigo? Tem nada. O joio com o trigo não tem nada, irmãos. Não tem nada. E lhe disseram aqui: o inimigo é quem fez isso, disse o Senhor. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Quer que eu vou tirar fora aquele joio, Senhor? Porém lhe disse o Senhor: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo. Aquilo que eu falei anterior aqui. Tirou o joio fora, o trigo vai junto. Não, se meu filho não pode mais louvar, estou indo embora. Se a minha filha não pode mais pregar, eu estou indo embora. Se a minha filha não participa mais do ciclo de oração, eu estou indo embora. Verdadeiro joio. Você está vendo, irmão? Um joio tira toda a família. Um joio estraga toda a família. E aquele joio que vem no meio da plantação, se nós deixar aquele joio crescer, a planta aos poucos vai atrofiando, aos pouquinhos vai morrendo e acaba em nada. Então tem que ter muito cuidado com o joio. Porém ele disse: não, para que não, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. O que aconteceu aqui na palavra que eu falei. Não arranqueis o trigo, o joio, porque o trigo vai junto. Muitas vezes já está enraizado já. Enraizou aquele joio no pé do trigo. Aí se você vai arrancar, o trigo sai da terra um pouquinho, aquele trigo vai acabar morrendo também. Então nós temos que cuidar. Deixai crescer ambos juntos, até a colheita. Por quê? Porque quando nós arrancar tudo, o trigo já deu o seu produto, o aipim já deu o aipim, o feijão já carregou, já está pronto de colher, já secou a barra, aí pode arrancar tudo. Aí ali o Senhor separa o joio do trigo, aí nós vamos separar na colheita. Então diz aqui no verso seguinte, diz assim: glórias a Deus, glórias a Deus. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, aos que colhem: colhei primeiro joio, e atai em molhos para o queimar. Meu amigo, é Jesus fazendo aqui a colheita. Deixa que no dia juízo final, na hora certa, o Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai dizer as ovelhinhas para o meu lado direito, e os bodes para a esquerda. E aí depois ainda, o que nós não precisamos fazer justiça com nossas mãos. Colocamos tudo nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer a justiça. É Deus que faz todas as coisas. Então diz assim: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Porque enquanto não cresce o trigo e o joio, não se vê a diferença, irmão. Quando estão tudo junto, está crescendo, tu não vê a diferença. Tu não sabe nem quem é o joio do trigo. Tem tanto joinho parecido com o trigo, que parece que é tudo trigo.
mas daqui a pouco você começa a ver a diferença. Quando começa a crescer, assim é um crente espiritual na igreja, quando ele começa a ser obreiro, quando ele começa a ser diácono, quando ele começa a estar no parâmetro único aqui, quando ele chega no limite aqui, aí ele quer ser mais que o irmão já. Mas aqui ele para. Mas o homem de Deus não, ele começa a crescer, ele vai embora, ele não tem limite, ele vai a diácono, ele vai a presbítero, ele vai a pastor, porque ele cresceu, ele continuou. Esse é o verdadeiro trigo que está na presença de Deus. Ele respeita seu pastor, ele respeita a sua igreja, ele respeita o seu povo, respeita a qualquer um que chegar diante dele, respeita o seu povo lá fora. Mas o joio não respeita ninguém. Ele vem contra o pastor, ele se rebela contra a igreja, ele não aceita, ele forma uma contenda lá dentro. Esse que forma contenda dentro da igreja, irmão, esses são verdadeiros joios. Pode crer no nome de Jesus Cristo.